Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio sobre os 4 pilares de diversidade que serão tratados ao longo do ano pelo Comitê de Diversidade de FJI. Cada episódio terá como tema um dos pilares. Hoje falaremos sobre mulheres, pois estamos em março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. E também quando começa uma série de 4 encontros promovidos pelo Comitê para as mulheres de FJI, onde serão tratados temas como mulheres no mercado de trabalho, liderança e maternidade. Eu sou Felipe Paz e vou guiar vocês no papo de hoje. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelos pretos, uma barba preta, já querendo ficar grisalha, estou usando óculos azuis, uma camisa preta com o logo do Globotechcast, pois estamos aqui nos estúdios do Globotechcast. E, para compor a nossa mesa, temos aqui, do meu lado direito, Natália Gralato, líder de Comitê de Diversidade de FJI. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Felipe. Obrigada, pessoal. Muito legal estar aqui fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, hétero, cis, tenho cabelos ondulados, compridos e com mechas louras. Estou usando uma blusa branca com bolinhas pretas e um casaco laranja. Estou do lado do Felipe, aqui do lado direito do Felipe, nesse belíssimo estúdio, que é mais bonito ao vivo, inclusive. E o que vocês não sabem é que faz muito frio aqui dentro. É um climinha de montanha, né? É aquele climinha de montanha. Mas eu estou aqui para falar isso para vocês. A gente já anota os feedbacks, fica aí para o Jorge, o presidente, né? O CEO do Globotechcast. É isso. Obrigado, Natália, pela presença. Imagina. Estamos aqui também com a Carol Bueno, ela que é diretora de Riscos e Compliance e será anfitriã dos encontros. Bem-vinda aqui, Carol. Obrigada, Felipe. Estou adorando estar aqui. Adorei os estúdios também, o clima bem profissional aí do nosso... O negócio aqui é sério. Sério. Obrigada, pessoal. Obrigada, Natália, pelo convite do comitê. Obrigada, Tamires, por estar aqui com a gente. Vou fazer minha descrição aqui. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, louro, estou usando uma camiseta branca. E estou adorando estar aqui com vocês hoje. Show de bola. E, como ali a Carol já deu spoiler, estamos aqui também com a Tamires Fortunato, ela que é encarregada de transporte. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, meninas. Agradecer pelo convite. Me senti muito lisonjeada, tá? Imagina. Fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele... Chamam de parda, né? Mas como meu pai sempre brinca que parda é papel. E aí fica aquela questão, né? Mas pele, né, morena bem mais clarinha. Tenho cabelos castanhos na altura do ombro. Sou bochechuda. Tenho olhos claros. Tô vestindo um vestido bem floral, assim. Azul marinho. Uma estampa bege e verde. Bem-vinda mais uma vez, Tamires. E vamos começar, então, o nosso papo. Carol, a gente começa contigo. Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória e trazendo pra gente por que o tema, né, diversidade, ele te interessa tanto e quais as suas expectativas para essa série de 4 encontros com as mulheres de FJI, que está sendo chamado de Encontro com a Carol. Não tem Fátima Bernardes, não tem, né, Patrícia Poeta, é Encontro com Carol Bueno. Adorei, eles propuseram, eu falei, então adorei esse nome, estou me sentindo aqui um talento da casa. Nossa, essa resposta pode ser longa ou pode ser curta, então vocês vão me guiando. Você está em casa. Eu estou em casa. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu acho que eu fiquei pensando nisso aqui agora, né? Por onde eu começo, né? Mas acho que eu começo por Leopoldina, que é onde eu nasci, que é uma cidade pequenininha do interior de Minas. Morei lá até os meus 18 anos e saí de Minas para estudar e, enfim, para trabalhar. E sou formada em Direito, sou advogada. Comecei minha carreira na Ambev, logo depois que eu me formei. E fiz uma carreira longa lá, então fiquei na Ambev quase 12 anos e sempre trabalhando com compliance, quando o compliance ainda era uma coisa muito embrionária no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de ver um pouco, né, a evolução da área, né, a evolução das discussões, do ambiente de trabalho, do mercado. E eu acho que isso tem muito a ver com os temas que a gente
trata aqui, né, no comitê e que a gente vai tratar aqui no nosso podcast. Emendando essa trajetória, né, estou aqui na Globo há 4 anos, né, então sou líder aqui da área de compliance e de riscos, tenho um chapéu duplo aqui, e emendando um pouco em por que esse tema é importante para mim, e eu estava fazendo uma reflexão hoje de manhã, né, pensando exatamente na trajetória, no começo da minha carreira, e eu vejo assim, quando eu comecei, eu tinha quase que eu tinha um certo distanciamento desses temas. Eu não queria, eu trabalhava num ambiente super masculino, né, na indústria de cerveja. Eu não queria que o fato de eu ser mulher chegasse antes de mim mesma, né? Eu não queria que a questão de gênero chegasse primeiro. Então, eu sempre tive uma preocupação quase que oposta, assim, de não trazer a questão de gênero para as discussões, para os debates. Eu ficava um pouco distante desses assuntos. E aí eu acho que muito pelo trabalho de grupos como grupos de diversidade, né? Acho que pelo meu próprio trabalho em compliance, eu fui vendo como era importante a gente falar sobre as questões de gênero e outras, né? Que a gente trata no tema, no grupo de diversidade. Hoje eu estou falando de gênero, né? Porque é o que é a nossa pauta aqui. E assim, eu vejo que se a gente tivesse falado mais disso, eu no começo da minha carreira, talvez tivesse tido mais ferramentas para poder lidar com esse assunto com tranquilidade, sabe? Na minha carreira corporativa mesmo. E aí hoje, numa posição de liderança, eu sinto que é mais do que um interesse, é uma responsabilidade minha, né? Como uma representante feminina, numa posição de liderança, numa empresa como a Globo, falar sobre isso e poder, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão, né, as mulheres que estão aí começando na carreira ou não estão começando, enfim, colegas que querem ouvir, querem debater. Então, eu acho que é muito importante estar aqui. Eu acho que foi uma ideia nossa em conjunto, né, Natália, no comitê. Eu sou uma representante ali na liderança de FJI, né, na liderança do Belmar ali, eu sou a única mulher, então é uma responsabilidade minha, além de tudo, estar disponível para trocar e para, enfim, apoiar e debater com as mulheres de FJI da Globo esse assunto. Porque fala muito de representatividade. Exatamente. Né? Você vê ele ter uma referência. Exatamente. De alguém numa posição de liderança e saber até mesmo com quem falar numa situação difícil, né? Exatamente. E situações do dia a dia, porque nem sempre as situações são necessariamente difíceis, né? Mas a gente tem situações do dia a dia que enfim, que a gente troca e que quando a gente tem pessoas que passam pelas mesmas situações que a gente, é muito bom se sentir reconhecido, né, em uma posição. Sem dúvida. E essa série de encontros? Quais são as expectativas aí do encontro com a Carol? O que eu pensei para essa série de encontros? Embora eu seja muito freestyle, né? Então, assim... eu gosto, eu curto o freestyle. Eu não me também planejo muito para esse tipo de conversa, porque eu acho que o legal é justamente ser muito espontâneo e natural. Mas quando eu pensei nisso, conversei com o Mário, conversei com o pessoal do comitê, eu tinha pensado muito numa coisa de mentoria mesmo. Eu adoro a mentoria. Eu tenho várias mentoradas e mentoras e mentores aí ao longo do meu caminho que foram... Né, a gente foi construindo essa relação de forma muito orgânica e como mentora, eu acho que eu aprendo muito, eu tenho muitas ideias a partir, né, do que eu escuto ali. E então eu imaginei esses encontros como encontros de mentoria, né? Em que a gente está ali em posições muito horizontais. Então eu não estou como uma gestora, eu não estou como uma líder ali, eu estou como uma mulher que viveu determinadas experiências que talvez as pessoas ali não tenham vivido ainda ou já tenham vivido, e a gente, né, aproveita aquela oportunidade para debater os assuntos que são assuntos que, enfim, estão na pauta, né? Então, a gente pensou em falar sobre
é maternidade, eu sou mãe, tenho uma filha de 8 anos, a Estela. Eu, né, construí uma carreira que eu tenho 39 anos, mas é uma carreira que já tem quase 20 anos aí. Então, acho que a gente tem muito insumo ali para debater. Então, eu não quero fazer palestra, eu não quero falar de nenhum tema específico, mas eu quero me colocar ali à disposição como uma espécie de mentora das mulheres que participarem do encontro. Eu participei do programa de mentoria corporativo que a gente fez o ano passado, foi super bacana, tive uma troca super bacana, né, com a minha mentorada, e eu acho que é uma oportunidade de a gente expandir, escalar um pouco isso com as mulheres de FJI. E, acima de tudo, dividir experiências, como você falou, né? Que exatamente. Acho que seja para aprender ou se preparar para qualquer outro tipo de situação, ou tomar conhecimento também, exatamente. Né? Muito legal. A gente está falando do comitê, estamos aqui com a líder do comitê, Natália. Fala pra gente como é que está o planejamento do comitê para 2024 e o que vocês pensaram para essa iniciativa para o pilar mulheres, né, dentro dos 4 pilares. A minha resposta é igual a da Carol, assim, pode ser longa ou pode ser curta. Fique à vontade. Mas acho que é importante só fazer uma mini retrospectiva, assim, falando do comitê. O comitê surgiu em 2022 com um representante de cada diretoria de dentro de FJI, né? E a gente não, porque eu ainda não era do comitê nessa época, mas a gente ainda estava entendendo, assim, como é que ele poderia funcionar. Então, ele acabou dando muito suporte aos grupos de afinidade, em eventos, em algumas pautas mais específicas. E ali, em mais ou menos abril, maio do ano passado, eles falaram, a gente precisa de mais gente aqui para começar a fazer algumas coisas acontecerem. E aí foi quando eu entrei, junto com outros 5 integrantes, então ficamos 12 no total, e a gente falou, tá bom, agora a gente precisa entender o que a gente pode efetivamente começar a fazer como comitê, né, independente, assim, um órgão independente, digamos assim. E a gente falou, para a gente fazer isso, a gente precisa ouvir as pessoas, entender o que elas querem, quais são as necessidades e tudo mais, e a gente começou a trabalhar muito as rodas de conversa, que foram, assim, excelentes. Foram excelentes para todo mundo que participou. Para a gente que organizou, para quem foi convidado, para os grupos de afinidade que também deram um suporte ali para a gente nas pautas específicas. E aí, nesse tempo, assim, de maio, mais ou menos abril, até dezembro, a gente fez muitas rodas de conversa, mais de 10. A gente conversou com mais de 200 pessoas de FJI. Caramba! Num ambiente, assim, seguro, sabe? Onde o que era tratado lá dentro ficava lá dentro, onde tinha acolhimento, onde tinha uma escuta ativa, porque a gente saía de lá e às vezes procurava o time de diversidade, procurava os grupos de afinidade para falar, caramba, olha, a gente ouviu isso aqui, de repente tem alguma forma de tratar, sabe? Só que aí a gente foi entendendo também que a gente precisava de outras iniciativas para tornar o comitê efetivamente para trazer ele mais para a rotina do pessoal e não só mais prático, exato, né? Assim, não só assim, vamos parar um dia uma hora do nosso dia para ter uma roda de conversa, de repente no Jardim Botânico ou no ION, assim, como que a gente pode fazer as pessoas se interessarem para o que a gente está trazendo, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma dessas ideias, né? O Globotech Cash, assim, que abraçou a gente, que abraçou a nossa causa. Obrigada, Ana, Clarinha, Felipe, Jorge, que abriram as portas para a gente. E pensando nessas iniciativas, né, que a gente poderia fazer de diferente, a gente falou, vamos fazer uma iniciativa para cada pilar, uma ação para cada pilar de diversidade. E desde o começo, assim, quando surgiu o Comitê de Diversidade, pelo menos desde que eu estou no comitê, a Carol sempre foi uma pessoa que também abriu as portas.
e falou, podem contar comigo. E a gente está contando com ela. Tanto que ela está aqui conosco. Exato. Então, eu acho que, eu acho que o papel do comitê, assim, nesse pilar em específico, como a Carol falou, existe o programa de mentoria, que é super estruturado e tudo mais. A nossa ideia, assim, não é que seja um programa de mentoria corporativo, né? Até porque a gente não pode atropelar nem o nosso objetivo. Então, a gente pensou, como que a gente vai trazer a Carol, assim, né, uma liderança inspiradora que está aqui acessível para a gente, para todo mundo, para todas as mulheres que quiserem e puderem ter acesso a ela, né? Então, a gente pensou nessa série de encontros, mas também não pode ser uma coisa muito grande, com 50 pessoas, porque, de repente, a gente vai acabar se perdendo ali no assunto, né? Infelizmente, tem que ser um a gente fórum quer essa menor. proximidade, né? Exato. E a gente está apostando aí que isso vai ser e foi um grande sucesso, assim, de inscrições. O pessoal respondeu muito bem. A gente mandou... essa semana passada, não sei muito bem quando esse episódio vai ao ar, mas a gente mandou o retorno para todo mundo que foi sorteado, para quem não foi sorteado também. E essa é só uma das iniciativas que a gente quer ter ainda dentro desse pilar mulheres. Eu acho que é assim, vou terminar, mas Fica tranquila. E aí eu acho que isso aqui é uma questão que a gente até de repente pode debater depois, mas que é a gente pensar na importância de trazer os aliados para todas as discussões, né, dos pilares de diversidade. Então, quando a Clarinha, antes seria a Clarinha, que seria a nossa host aqui. Infelizmente, aí desculpem vocês, não, aí infelizmente sou... Então, aí eu falei assim, agora não vão ser 4 mulheres, mas imediatamente eu pensei, cara, que bom, porque assim, é bom ter um homem para a gente falar sobre questões de mulheres. Claro. Porque a gente não pode falar só de questões de mulheres com mulheres, né? A gente não pode falar sempre para o nosso marcador identitário. A gente tem que ampliar essas pautas, Perfeito. Todas as nossas pautas. E acho que esse é um dos maiores desafios do comitê hoje. Então, se você está ouvindo a gente e acha que, sei lá, não consegue colaborar, não é uma coisa que de repente parece importante para você, qualquer uma dessas pautas é importante para a gente como cidadãos, como funcionários, como bons colegas de trabalho. Então, se aliem, assim, ao comitê e às frentes que a gente trata aqui na Globo como diversidade como um todo, né? É legal você falar dessa questão assim, do homem. Eu mesmo me fiz esse questionamento, né? Quando eu falei, mas sobre mulheres, só eu de homem, né? De fato, mas é legal, é importante isso, essa visão, assim, até eu ia falar do education, né? Do termo corporativo, mas é um processo de educação mesmo, né? De cultural, até porque, assim, de uma certa forma, tem que ser o interesse nosso, até porque eu preciso lutar também pela representatividade da minha esposa, da minha mãe também, da minha irmã, que eu me preocupo também. E não quero também, espero que elas também tenham as mesmas oportunidades que eu tenho, sejam ouvidas como eu gostaria de ser ouvido, né? Acho que é muito legal você trazer isso. E além disso, né, isso, acho que Nath tem... Já me tornei íntimo, né? Carol, Nath, tranquilo, estou em casa também, mas... A gente fala muito também da importância do negócio quando fala que isso está atrelado totalmente à iniciativa ESG da Globo, né? Exato. Exatamente. Às vezes a gente trata a diversidade como uma pauta isolada e não se lembra que ela faz parte de uma agenda muito maior, né? Que é a nossa agenda de ESG. E diversidade, ela está incluída nos princípios da Globo, ela tem a ver com a essência Globo, que também é fundamental ali dentro do nosso código de ética, que diz de respeito à diversidade. Então, assim, está tudo conectado. No final das contas, está tudo conectado, né? É muito importante a gente lembrar que sempre tem um objetivo maior, assim, que é a nossa agenda ESG. E que é importante a gente estar conectado com ela. E você falou uma coisa que eu adoro, assim, que é como trazer isso para a prática, né? Porque senão a gente fica só nos princípios, fica no código de ética, Como é que a gente vive isso, né? Como é que a gente consegue fazer com que isso na prática seja parte da vida das pessoas?
Até para poder conhecer também essa questão do compliance, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Mas assim, eu pensando, meu Deus, estou sentada do lado da diretora de compliance. Quando, na minha vida, que eu imaginava que eu estou do lado da diretora de compliance da Globo. Nossa, assim, se sente muito importante. O Botecast provoca. Nossa, é importante agora aqui. Importante. Mas é porque no mundo corporativo, a gente fica muito naquela questão de escalonar, né? Tem o diretor e aí vem o coordenador, aquela questão de hierarquia, né? Então, às vezes, quem tá muito lá embaixo não tem acesso, né, a quem tá lá em cima. Então, as coisas meio que se tornam um pouco difíceis. Aí, quando você vai falar alguma coisa, você já não quer se expor, porque às vezes é uma coisa íntima, né? Ainda mais você tá nos compliance. Como é que você vai falar para uma pessoa e aí eu vou falar para o meu supervisor ou para o meu líder, depois vai levar para o meu coordenador, até chegar lá em cima, sabe? E tem uma mulher nesse time, porque na grande maioria das vezes, né, as coisas que acontecem é mais referente às mulheres, é uma segurança muito grande. Porque a gente consegue falar assim, não, tem uma mulher lá em cima que vai me ouvir, ela vai me entender. Porque as mulheres, ela têm essa sensibilidade para esse olhar. Então, o homem, né, claro que consegue ver de uma forma, mas ele não consegue acessar essa caixa sensível que a mulher tem, de não querer se expor, de ter todo o cuidado. E a gente tem cuidado até com a própria denúncia que você vai fazer. Porque você quer denunciar, mas você ao mesmo tempo não quer prejudicar aquela pessoa que fez, sabe? Então, acho que ter uma diretora de frente, ainda mais nessa questão do Comitê de Diversidade, é sensacional. Vocês arrasaram obrigada. demais. Parabéns. Vários elogios aí, cara. Legal. Acertou. Não. E é interessante, né? Assim, como você falou, o fato, realmente eu não tinha parado para pensar nesse ponto. Você ter uma mulher como diretora de compliance realmente pensando faz toda a diferença, né? Para quem realmente a gente sabe que, né, isso não é de hoje, né? O assédio tanto moral, qualquer outro, acontecem isso sem dúvida. Eu imagino, né? Quase como você falou, eu não consigo. Isso é. Você olhou para mim, assim, não me sinto. E realmente eu tenho certeza disso, que é difícil eu conseguir acessar essa caixa, tá? Assim, então realmente é muito legal, muito representativo. Mas aproveitando que você começou a falar, você estava ali quietinha, né? Então, assim, já que você, né, falou, conta pra gente aí sobre você, né? E por que você entende que é importante, apesar que você já falou um pouco, mas fala um pouco mais sobre a importância de apoiar a mulher no mundo corporativo. Então, eu falo da importância, assim, falando sobre a minha trajetória. Eu tenho 34 anos e meu primeiro acesso ao mundo corporativo foi com os meus 20 anos. E eu trabalhei num grupo que tinha 2 mulheres e uns 4, 5 homens. Só que eu até levei um susto quando eu entrei aqui. Eu fiz questão de falar pro meu coordenador, que também está no Comitê de Diversidade, Fábio Paixão, que eu fiquei assustada. Assim, quando eu entrei na Globo, minha primeira... Abri assim, quando eu passei cheguei na portaria, já, assim, pessoas que nunca te viram e de diferentes escalões, sabe? Diferentes patentes. Bom dia, boa tarde. E todo mundo com um sorriso. Eu falei, gente, mas que lugar é esse? Porque eu não estava acostumada, sabe, a entrar num lugar e todo mundo falar com você sem te conhecer, sabe? Te cumprimentar e tudo mais. Eu já trabalhei em empresas grandes que você passa pela pessoa e finge que não existe, sabe? Num corredor, não te olham, sabe? E eu me senti muito acolhida já nesse primeiro momento, por todos. Então eu já fiquei assim, meu Deus. E aí eu ainda fiquei muito surpresa, porque além de eu ter um líder, né, de diversidade que eu trabalho diretamente com ele, as mulheres que estavam dentro do meu time, elas, quando eu cheguei, elas me abraçaram de uma tal forma que eu fiquei assim... Eu fiquei até chata no início. Assim, cara, desculpa, mas muito obrigada, porque eu nunca passei por isso. Você está me ajudando muito. E eu fiquei, sabe, lisonjeada. Falei, gente, que lugar bacana. Porque é difícil. No mundo, para a mulher, é muito competitivo. Parece que hoje que as mulheres estão entendendo que uma tem que puxar a outra, a gente não está
competindo o tempo inteiro, a gente não tá ali para poder estar quem é melhor do que quem, ou passando uma por cima da outra, porque tem essa questão de rivalidade, mas que a gente entende que foi colocado. A gente nem entende de onde saiu essa rivalidade entre mulheres, na verdade, né? No mundo corporativo, ou seja, na rua. Você vai numa festa e a outra tá com a mesma blusa que você acha, ai, meu Deus, tá com a mesma blusa que eu, não sei o quê. E se é um homem, pô, caraca, a mesma blusa, que legal. Então, a mulher, ela sempre tem esse peso E aqui... Tem uma camaradagem masculina. O homem sempre tem essa camaradagem. Por que a gente não pode ter? A gente não pode se unir, né? E se ajudar, sabe? Olhar com essa sensibilidade que a gente tem. E pior de tudo, é que a gente olha para o lado e vê que a gente consegue, sem falar, mas só do olhar, do gesto corporal, ver que aquela pessoa precisa de uma ajuda, ela precisa ser escutada, ela está passando por alguma coisa. Mas, não sei, por uma competitividade ou não querer se importar, a gente não vai lá e fala, oi, tudo bem? Você quer conversar? E tudo mais. E eu tive um episódio desse, bem assim que eu entrei. Todo esse furacão, né, de coisas novas e tal. E aí eu tava no horário noturno, né, cuidando do transporte noturno. E uma passageira mandei uma mensagem para ela, oi, tudo bem? Gostaria de saber o que você tá achando do transporte, que você tem para poder colocar e tal. Aí ela falou assim, aí eu me identifiquei, né? Aí ela, você tá aqui no JB? Eu falei, sim. Ela, posso ir na sua sala? Onde é? Falei, aqui e tal, sala de transporte, perto do CDE. E ela chegou lá. Aí ela falou assim, só tava engraçado que nesse momento só tava eu e a outra menina do meu time. Só tinha 2 mulheres e a sala vazia. A sala enorme, só tava vazia. Aí ela chamou no canto e aí conversou comigo. E ela conversou, eu abracei, né? Nós abraçamos, foi uma coisa bem delicada, né? Que depois a gente teve que passar para cima, mas naquele momento ali, eu falei, gente, desculpa, a necessidade de você, eu acho que se fosse um homem, né, perguntando, tá tudo bem? Então ela falou, não, tá tudo bem, não ia falar nada. Então a gente ali encorajamos ela, olha, né, a gente tem canal de ajuda, a gente pode te ajudar, né, vai dar tudo certo e tal. Então eu fiquei assim, pensando, quando a gente não tem essa sensibilidade de olhar para uma mulher do lado, e saber que ela precisa de ajuda e você não se colocar no lugar dela, a gente não está fazendo o nosso papel como sociedade, sabe? A gente não está fazendo o nosso... Porque poderia ser eu ali. Porque hoje eu posso passar por você e te olhar e ver você passando por alguma coisa e não estender a mão, mas amanhã é você. Então, tem essa questão de que a gente se ajudar a abrir essa questão dessa pauta, né, de diversidade, ainda mais para as mulheres, porque a gente não sofre só dentro do mundo corporativo com as diversas, né? Eu estava falando com a minha amiga esse dia que a gente, quando vai se impor para poder falar sobre algo, porque a mulher, a gente não consegue sentar e conversar. A gente tem que falar, não, olha, eu acho que é isso. Só que quando você se impõe, você já começa a ser vista como uma pessoa meio que arrogante, autoritária, né? Porque está se impondo muito e tudo mais. E aí a gente sempre tem que ter um jeitinho para poder falar sem passar por cima, ou então a pessoa achar que está sendo mal educada e tudo mais. E aí, nessa questão, quando eu levei para o meu gestor e tudo, aí ele, poxa, Tamires, obrigado por ter trago e tal, agora a gente vai para a questão do compliance e tudo mais. Daí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que a diretora do compliance era uma mulher. Falei, ai, eu fiquei aliviada por ela. Falei, ai, se ela precisar conversar com a equipe, eu prometi para ela que ela ia ficar segura. Só que como que foi segura? Vamos supor que você tem que estar numa sala para poder conversar com um homem. Como que você expõe? Aí foi que eu ouvi e falei, nossa, gente, assim, que coisa maravilhosa. Você passar por uma situação, ter quem te veja, quem te ouça, quem te acolha, e você ainda por cima ter uma equipe que a diretora dela é uma mulher. Então imagina, você chegar num lugar, abrir a porta e a mulher, você... Obrigada. Então, eu acho que a importância é muito grande da gente se ajudar como mulher, os homens cumprirem o seu papel de ouvir, né? Porque mais do que falar, é a gente ouvir, porque a opinião formada todo mundo tem. Mas, como a gente tem esse olhar um pouco mais sensível e as nossas tratativas são totalmente diferentes, eu acho que a liderança, a coordenação, os colegas de trabalho, sempre tentar... o que a gente pode... como é que a gente consegue fazer para poder ficar melhor para a equipe? Qual é a sua ideia e tudo mais? Porque a gente também tem ideias que às vezes não são movidas porque às vezes as pessoas acham que a mulher não é muito... Como é que fala? Não tem muita...
ficam... como é o termo que eu vou usar, gente? As pessoas têm uma mania de duvidar do nosso poder, sabe? De você falar assim, não, eu consigo. A pessoa fala, não, acho que não dá pra você, não é porque eu sou mulher que eu não vou. Eu acho que é muito pesado pra você fazer isso. Não, eu vou. Se eu tô falando que eu vou conseguir, então me dá uma chance, me dá uma oportunidade, eu vou fazer. A Tamires já trouxe vários temas aí, né, para as nossas conversas, Sim. né? Como se posicionar, como ser ouvida. E o Fábio falou uma vez uma coisa pra mim que eu levei muito pra vida, foi o ponto que eu comecei a faculdade, né? Que eu cheguei... Todo mundo que quando termina o ensino médio pensa em fazer administração, né? Mais do que administração, porque aceita em qualquer área, tem administração, sempre vai ter emprego e tal. E aí, quando eu tentei fazer faculdade umas 3 vezes, mas não consegui por motivo de maternidade, por motivos de doença, enfim, isso sempre vai te desestimulando. Você começa a fazer uma coisa, vem uma rasteira, você, dá mais, aí tu bota várias coisas na frente. Aí ele falou assim, quando eu entrei aqui, eu falei, gente, eu tô tão apaixonada porque esse local para mulheres é muito bom e todo mundo precisa saber que aqui as mulheres são ouvidas, as mulheres te abraçam e não tem competitividade. Eu não tô competindo com ninguém, só tô fazendo o meu. Isso é muito bacana. Aí eu falei para ele falou assim, antes de você querer ajudar alguém, você precisa se ajudar. Ou seja, busca o seu entendimento, a sua busca profissional, né? Tenta se pautar mais, e aí com as oportunidades você vai ajudando as outras pessoas com a sua voz, com a sua história, com a sua fala e tal. E foi aí que eu quis fazer a faculdade de RH, justamente porque eu gosto muito de conversar, vocês já perceberam? Eu gosto muito de falar. Mas eu tenho um senso muito analítico sobre pessoas. Eu consigo sentar e ficar conversando 20, 30 minutos e consigo acessar as pessoas, sabe? Eu consigo olhar e falar assim, não, fulano, essa pessoa tem essa forma aqui e fulano tem essa... Já tô falando até pra fazer psicologia. Eu falei, não, eu quero RH. E eu consigo fazer isso. E é isso que eu quero, sabe? Que as pessoas por esse canal, pelo canal de diversidade, sabe? Se conectem, tentem ter essa questão de visão, de olhar para o outro, né, como se fosse você próprio, como se fosse a sua mãe, a sua irmã. Qual é o mundo corporativo que você gostaria para ela? Qual é o cargo que você gostaria que ela acessasse? Então, eu espero muito, eu tenho certeza que isso aqui vai bombar. Isso é fato, todo mundo vai ouvir. E vai botar em prática no nosso dia a dia. Ai, Tamires, que legal, que bom. Ela falou mesmo um monte de coisa, né? Eu acho que é importante só a gente ressaltar, acho que saindo um pouco da pauta até, porque ela falou que tinha uma pessoa que precisava de ajuda e tal, e a gente tem um canal, a Globo tem um canal, existe um canal mesmo que você liga e é uma empresa terceirizada, enfim, que pode te acolher, que pode te orientar em questões psicológicas, até de repente jurídicas, alguma dificuldade que você estiver passando. Então, quem estiver passando por alguma necessidade de precisar de apoio, a Globo tem esse canal, então procure. Por favor. Vamos usar. A outra coisa que você falou é que, assim, acho que é importante a gente ressaltar que, por exemplo, essa ação específica do pilar de mulheres de diversidade FJI, assim, ela é somente para mulheres, não é para a gente excluir os homens, não é porque a gente não gosta dos homens e não quer eles perto da gente, não é essa a questão, é porque a gente entendeu que a gente pode fortalecer as mulheres de FJI, criando conexões entre a gente. Então, assim, é uma diretoria enorme com de repente, com trabalhos, com iniciativas e pautas completamente diferentes. Eu, do financeiro, não trato com as pessoas do DIJUR, raramente trato com alguém do compliance, do CSC. Então, assim, é uma forma da gente se conhecer, da gente estar no mesmo lugar juntas, criando conexões, nos conhecendo e nos fortalecendo. Então, o nosso objetivo é pura e simplesmente esse. Falar de carreira, ver as nossas possibilidades, ampliar os nossos horizontes aqui, sendo mulheres dentro de FJI. E quebrar os paradigmas, né? Também. De que um dia você pode estar sentado do lado da diretora de compliance. Olha que legal. Olha aí, Carol. Mais uma. Gente, não foi combinado, tá, Carol? Assim. Mas é bacana, sabe? Com certeza. Essa questão da aproximação, né?
Você não tá só ali arremetida à sua salinha, o seu canto e ali. Não, é muito grande, é muita gente. E aí, se eu precisar de alguma coisa na questão do financeiro, eu conheço a Nath, eu vou lá e falo com ela, sabe? Poxa, então, é você ter uma empresa grande, mas que ela não é grande em números, ela é grande de pessoas humanas, que todo mundo se conhece. Todo e mundo possibilidades. E possibilidades enormes, E eu acho que isso tudo tem tudo a ver com a cultura que a gente quer também, né? Sim, o que você falou, no final das contas, tudo se conecta, né? A gente quer ser uma empresa menos hierárquica, né? Menos burocrática. Então, eu acho que são iniciativas que, de fato, enfim, se conectam no final. Você falou uma coisa assim que é muito legal, que não é estar contra os homens, né? E isso é muito importante falar, porque ainda tem gente que pensa nisso, né? Gente não, homens, eu vou falar, né? Acabo falando, mas assim, realmente acontece, não é? E é entender que não é sobre ser contra, né? Muito mais para assim, de ter uma relação igualitária, né? De buscar espaço, né? E que assim que a gente tem sim um papel ajudar, pensando na história toda, aí você fala de patriarcado e tudo mais, a gente tem que de fato prestar atenção e sem dúvida estar junto, né? nessa briga. Mas ainda assim, Felipe, acho que é importante pensar que dentro dos grupos também existem subdivisões. Então, a gente chega e fala assim, mulheres. Não necessariamente a minha vivência é a mesma vivência como mulher de uma mulher negra, de uma mulher trans, de uma mulher que é mãe, já que eu não sou mãe. Então, assim, entender que existem variações ainda dentro do mesmo tema, né? E que a gente tem que estar atento a todas elas. Exatamente. Cada uma necessita de uma atenção diferente, assim, né? De um cuidado diferente. Então, estar atento aos menores, enfim. Recorte. Exato. Isso é verdade. Gente, estamos nos encaminhando, acredito, para o final. Passou rápido. Eu falei que ia ser rápido. Eu falei, é sempre assim. A gente começa, aquele nervosismo inicial. E eu pensei que isso era papinho, mas é verdade. Eu te falei ontem. Eu avisei. Quando começa a ficar... E eu acho que... E aí, me perdoe, assim, queria quebrar um pouco do que a gente falou, mas eu acho importante. E aí, Carol, eu queria que você, como diretora, tem... E aí, o chapéu de compliance, né? Acho que desse um recado falando de como isso é importante, não só importante, mas também de que o quanto isso de fato é de fato seguro, né? Para as pessoas, e nesse episódio especificamente para as mulheres. Que ótimo. Que ótimo que a gente vai ter espaço para falar disso aqui também. A Natália está com o código de ética na ponta da língua. De ver. E, assim, de novo, as coisas se conectam, né? Então, a gente trabalha para um ambiente de trabalho mais seguro para as pessoas, e a gente tem várias questões ali no Código de Ética. Em relação às mulheres especificamente, né? A gente tem um capítulo do Código de Ética que fala sobre respeito nas relações. E se vocês se sentirem em alguma situação desrespeitadas, sentirem que o Código de Ética não está sendo cumprido ali na prática, né? A gente tem esse canal, o canal de ouvidoria, ele está disponível para todo mundo, 24 horas, 7 dias por semana. É um canal muito seguro. A gente tem uma equipe, a Tamires também já fez uma super propaganda aqui do nosso time, muito diversa, que está preparada para ter esse olhar individualizado, uma equipe muito sensível, e a gente vai receber os relatos e vai tratar com muito cuidado. A nossa área de compliance aqui tem uma abordagem que a gente foi construindo e foi evoluindo ao longo do tempo, que é uma abordagem com algumas premissas que a gente leva muito a sério. Então, a gente tem como premissa o acolhimento de quem nos procura, né? A gente sabe o quão difícil é falar sobre determinados assuntos e como, né, você estava dizendo, como você precisa confiar em quem está ali te ouvindo.
Então, a gente trata sempre com muito cuidado as pessoas que nos procuram. A gente tem a possibilidade, nesse acolhimento, de fazer essas conexões com outras áreas da Globo que também podem oferecer suporte, né, e apoio psicológico, apoio da própria gestão, dependendo da situação. Então, a gente tem também esse papel. A gente se preocupa muito com o sigilo, com a confidencialidade, porque a gente sabe que a privacidade das pessoas que nos procuram e das pessoas envolvidas no processo é fundamental para que essa rede de confiança no próprio sistema de compliance funcione. A gente trabalha com muita isenção, então isenção também é uma premissa do nosso trabalho. Ali, com o chapéu de compliance, a gente se for uma situação feminina, a gente é mulher e, né, eu, por exemplo, sou mulher e vou tratar, e vou ouvir, vou ter essa sensibilidade, mas a gente não tem um papel de ativismo ali. Então, a gente é isento e independente, a gente vai olhar naquela situação como o código de ética se aplica àquela situação, se ele foi descumprido ou não, e ter esse olhar independente. Então, é um trabalho muito sério, que evoluiu muito ao longo do tempo. A gente sente que a gente está colhendo frutos desse trabalho. Então, ouvir, né, o feedback de vocês é sempre muito... eu fico muito feliz de ver como a gente consegue, de fato, atingir as pessoas. E é um canal que... O sistema de compliance, né, não o canal de ouvidoria em si, mas o sistema de compliance é uma grande ferramenta e é um grande aliado para garantir esse ambiente de trabalho seguro, né? No final das contas, o que a gente quer aqui é ter os homens como aliados, a gente quer ter as mesmas oportunidades, a gente quer poder fazer o nosso trabalho com tranquilidade, e contar com o canal de ouvidoria é mais uma ferramenta que a gente tem aí à disposição para ajudar nessa construção. Perfeito. Então, usem sempre que necessário, né, Carol? Exatamente. Bom, agradeço a vocês, na verdade, agradeço pela confiança, né? Estar aqui Foi junto. ótimo. Obrigada. Obrigado, eu vou pedir. Você já virou o nosso host. É uma honra. E muito feliz, acho que aprendi também, como sempre aprendo, né, cada episódio, cada vez que participo sobre papo sobre diversidade, foi muito legal aqui, foi uma grande aula, acima de tudo. E obrigada. Como a gente teve que, infelizmente, né, como falei, a gente está no final, pedir para que vocês façam suas últimas considerações, começando aqui, voltando ao sistema anti-horário, com a Natália primeiro. Agradecer de novo a oportunidade, as portas abertas do pessoal do Globotech Cast, que recebeu a nossa ideia super bem. A Carol, por essa iniciativa, que eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito importante. A Tamires, que dormiu 2 horas, que ela é do turno da noite, está com a filhinha passando mal, muito obrigada por vir. Contem com o Comitê de Diversidade, assim, apesar da gente não ter, assim, né, poucos representantes diante de todo o time de FJI, assim, todo mundo tem que ser um pouco representante dessas ideias que o comitê carrega, né? Então, contem conosco, nos procurem para sugestões, para críticas, para dúvidas, para se tornar um aliado, para ver como você pode colaborar, como que você pode replicar, de repente, as nossas ações dentro do seu time. A gente está aqui para isso, assim, apesar de ser, né, uma iniciativa de um grupo, só faz sentido quando é coletivo. Então, contem conosco. Carol, obrigado. Eu quero agradecer o carinho aqui de todo mundo. E pedir para que vocês se engajem, né? Se engajem nas iniciativas, né? O comitê faz tudo com muito carinho, acima de tudo, né? Pensando em como a gente pode mudar a vida das pessoas de alguma forma. Participem. E acho que vai ser um começo de muitas outras iniciativas, porque eu acho que a gente adora fazer e adora sentir que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Obrigada. Tamires, obrigado também. Eu agradeço muito. Já falei para a Nath que eu fiquei lisonjeada com o convite.
Agradeço, Felipe, pela recepção. Carol, preciso nem falar, mas... Sério, eu me senti muito lisonjeada pelo fato de, numa conversa, né, a Carol ter lembrado de mim. Eu falei, meu Deus, ouviram minha voz. Fiquei muito feliz. Precisar de mim para alguma coisa, eu estou para poder colaborar. Me coloco à disposição. E minha contribuição é só pedir encarecidamente, eu não te ouvindo, o carinho, a gentileza, a troca e o acolhimento das mulheres com as mulheres, dos homens para as mulheres, e saber que a gente, no final das contas, queremos o mesmo resultado, né? Que é uma união e um local bacana e tranquilo de se trabalhar e de se conviver, e que todas as mulheres possam ter oportunidades de estar trabalhando no mesmo cargo, oportunidades de disputar uma vaga do mesmo escalão, de ter oportunidade, assim como foi aberto para mim, que a minha vontade era de entrar e falar, todo mundo tem que trabalhar aqui. Que outras mulheres possam ser acolhidas também. Então é isso, eu espero que todo mundo esteja vendo aqui. Vocês conseguem, gente, vocês conseguem. Bom, né, olhar aí pro lado e falar, não, eu consigo ser uma diretora de compliance, eu consigo chegar lá em cima, e é isso, é oportunidades. Eu acho que hoje o que a gente busca mais como mulher é oportunidades e acolhimento mesmo. E eu agradeço, obrigada. Imagina. E com esse recado fantástico, a gente encerra. Você que está assistindo a gente, muito obrigado pela companhia até aqui. Fica ligado que esse é só o primeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.